Olá! Nesta videoaula, vamos falar sobre domínio e imagem de funções reais de várias variáveis. Seja f uma função real de n variáveis. O domínio da função f é o conjunto de pontos nos quais f assume os seus valores. A imagem da função f é o subconjunto dos números reais formada pelos possíveis valores de f, ou seja, é o conjunto dos valores de f quando f é aplicada a cada ponto do seu domínio. Consideremos, por exemplo, essa função de duas variáveis f de x e y dada por x² mais y² sobre 4. Observemos que essa função não foi dada com o domínio explicitado. Dessa maneira, consideramos o domínio da função como o maior conjunto na qual a função está bem definida. Observando a lei de definição dessa função, vimos que não tem nenhuma restrição para as variáveis x e y. Por exemplo, não tem nenhuma restrição do tipo uma variável no denominador ou uma variável, por exemplo, dentro de uma raiz. Neste caso, como então a função está bem definida, o domínio da função f é todo os pontos do plano, ou seja, é o conjunto R2. E qual seria o conjunto imagem da função f? Lembremos que a imagem é o subconjunto dos números reais formado por aqueles valores que a função f pode assumir. Observando a lei de definição da função f, vemos que, por exemplo, a função f não pode assumir valores que sejam negativos, pois, independente dos valores x e y, como esses termos estão elevados ao quadrado, a função f nunca vai ter um valor negativo. E, além disso, variando o valor de x e variando o valor de y indefinidamente, vemos que a função f pode assumir qualquer valor real que seja maior ou igual a zero. Dessa forma, a imagem da função f é dada pelo intervalo que vai de zero até mais infinito. Consideremos agora a função v, que modela o cálculo do volume de um cilindro. Já vimos que essa função depende de duas variáveis, o raio da base do cilindro e da altura deste cilindro. Qual é, então, o domínio dessa função? Ora, como no exemplo anterior, a gente não vê nenhuma restrição que faça com que a função não esteja bem definida. Porém, a gente tem que observar que essa função é a função que determina o volume de um cilindro. Ou seja, se estamos determinando o volume do cilindro, e o raio da base do cilindro não pode ser negativo. Nem, muito menos, a altura do cilindro pode ter uma altura negativa. Dessa forma, o domínio dessa função vai ser formado por aqueles pontos cujo raio tem que ser maior que zero e a altura também tem que ser maior que zero. Ou seja, podemos dizer que o domínio dessa função vai ser igual ao produto cartesiano entre o intervalo que vai de zero a mais infinito, vezes o intervalo que também vai de zero a mais infinito. O esboço desse domínio, então, é dado por esta figura aqui ao lado, onde o eixo horizontal representa o raio do cilindro e o eixo vertical representa a altura do cilindro. Consideremos agora esta outra função, f de xy igual a raiz de 4 menos x² menos y². Novamente, o domínio não está especificado. Então, qual seria o domínio dessa função? Temos que ver, então, se a função está bem definida. Observe que agora existe uma raiz na lei de definição dessa função e que as variáveis x e y também estão dentro dessa raiz. Para que a função esteja bem definida, temos que a expressão que está dentro da raiz tem que ser sempre o quê? Maior ou igual a zero. Por quê? Como estamos trabalhando com valores reais, não podemos tirar a raiz de um número que seja negativo. Dessa forma, temos que x² mais y² tem que ser menor ou igual a 4. Assim, o domínio da função f é dada pelo conjunto dos pontos x e y pertencente a R2, tais que x² mais y² sejam menores ou iguais a 4. Como podemos, então, esboçar este domínio? Consideremos a equação x² mais y² igual a 4. Observando essa equação, aí a gente tem que buscar a memória lá da geometria analítica, a gente observa que esta equação é uma equação de uma circunferência, de raio 2 e centro na origem.
Como estamos querendo que x² mais y², na verdade, seja menor ou igual a 4, observamos que o domínio dessa função é formado pela circunferência, mas todos os pontos que estão dentro desta circunferência. E assim, conseguimos fazer um esboço deste domínio. Vamos a mais um exemplo. Consideremos a função dada por f de xy igual a x mais y sobre x menos y. Observemos que a lei de definição dessa função é dada por um quociente, e sabemos que não podemos ter o número zero no denominador. Logo, para esta função estar bem definida, a expressão que está no denominador tem que ser o quê? Diferente de zero, ou seja, y tem que ser diferente de x. Como não encontramos outra restrição para esta função estar bem definida, observamos que o domínio dessa função é formada pelos pares ordenados x e y do plano, tais que o y é diferente de x. O esboço do domínio dessa função é dado por essa figura, ou seja, o domínio é praticamente todo o R2, só que temos que retirar, e por isso está de forma rachurada, a reta na qual o y é igual ao x, ou seja, a reta identidade. Seja agora essa função dada por f de xy igual a ln de x menos y. Qual o domínio dessa função? Já sabemos que para determinar o domínio dessa função, temos que ver se a função está bem definida. Neste caso, a função é dada por ln de x menos y. Para determinar o domínio dessa função, a gente tem então que lembrar qual é o domínio da função ln, cujo gráfico pode ser esboçado mais ou menos assim. Observando aqui o gráfico da função ln, a gente consegue perceber que a função ln só está bem definida para números que são o quê? Maiores ou iguais a zero. Daí, observando o gráfico da função ln, a gente observa que ela só está bem definida para números que são positivos, ou seja, a expressão que está aqui dentro do ln tem que ser um número que seja positivo. Isso quer dizer que x menos y tem que ser maiores do que zero. Ou seja, daqui a gente tira que y tem que ser menor do que x. Logo, o domínio dessa função é igual ao conjunto dos pontos x e y pertencente a R2, tais que y tem que ser menor do que x. Como a gente, então, pode esboçar o domínio dessa função? Ora, se fosse y igual a x, isso aqui seria a reta identidade. Mas a gente quer o conjunto dos pontos onde o y é menor do que x. Ou seja, o domínio é dado por essa região em azul aqui. Observe que a reta identidade está o quê? Tracejado. Por que isso? Porque a gente não quer que o y seja igual ao x. Então, a gente exclui essa parte onde o y é igual ao x e considera apenas os pontos que estão abaixo dessa reta. Por fim, vou dar um exemplo agora de uma função de 3 variáveis. Consideremos a função f dada por f de x, y, z igual a ln de 1 menos x² menos y² menos z². Qual é o domínio dessa função? Ora, já vimos que a função ln só está bem definida para números que são o quê? Maiores do que zero. Logo, a expressão 1 menos x² menos y² menos z² tem que ser sempre positiva. Ou seja, o domínio da função f é formada por aqueles pontos tais que x² mais y² mais z² são o quê? Menores do que 1. Isto é, domínio da f é igual ao conjunto dos pontos do R3, x, y, z, agora no espaço, tais que x² mais y² mais z² seja menor do que 1. Será que a gente consegue esboçar o domínio dessa função? Ora, o domínio dessa função é um conjunto no espaço tridimensional. No espaço tridimensional, a gente ainda consegue enxergar alguma coisa, né? Daí,
Para esboçar, a gente pode tentar ver assim, ora, quem é a superfície dada por x ao quadrado mais y ao quadrado mais z quadrado igual a 1? Novamente, a gente tem que puxar lá na nossa memória o curso de Geometria Analítica para lembrar que essa equação é a equação de uma superfície esférica de raio 1 e centro na origem. Ou seja, se o domínio fosse o conjunto dos pontos tais que x ao quadrado mais y ao quadrado mais z quadrado fosse igual a 1, teríamos então o domínio como uma esfera de centro na origem raio 1. Mas a gente quer que essa expressão aqui seja igual a 1? Não. A gente quer o domínio ao conjunto desses pontos que satisfazem que essa expressão seja menor que 1. Ou seja, é todo mundo que está dentro da esfera, dentro dessa esfera de raio 1 e centro na origem. Eu não consegui aqui fazer com que a superfície da esfera, né, ficasse tracejada. Enfim, nesta videoaula, vimos a definição de domínio e imagem de uma função real de várias variáveis e apresentamos alguns exemplos nos quais determinamos o domínio e fazemos um esboço do mesmo.